Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Jefferson Evaristo, eu tenho 31 anos, sou aqui do Rio de Janeiro, sou professor universitário, professor de língua portuguesa e hoje eu vim contar para vocês um pouco da minha trajetória de vida, digamos, até mais ou menos os meus 16 anos, de como eu tive uma vida imersa no protestantismo e de como aquilo nunca fez sentido para mim a ponto de eu hoje ter finalmente retornado para a barca verdadeira, para a igreja verdadeira de Cristo. Eu venho de uma família que ela não é exatamente religiosa, mas eu tenho alguns tios, alguns familiares que são, digamos assim, bastante inseridos nas suas igrejas, né? Então eu tenho tios que são da Assembleia, eu tenho tios que são da Igreja Universal do Bispo Macedo, eu tenho alguns tios que frequentam igrejas neopentecostais do tipo Nova Vida, igrejinhas de bairro, menores, etc. Porque eu venho de uma família realmente grande, né? Meu pai tem 8 irmãos, minha mãe tem 8 irmãos. Então, eu tenho muitos tios, muitos primos, etc. E aí, minha família em si, meu pai e minha mãe, eles não eram exatamente religiosos. Mas eu tinha alguns tios, algumas pessoas próximas que acabavam sendo um pouco mais religiosas. Eu morava num bairro do subúrbio aqui do Rio de Janeiro, que se chama Realengo. E aí, em frente, praticamente, do outro lado da rua da minha casa, tinha uma igreja evangélica luterana Concórdia. E era muito comum que as pessoas da minha infância, eu, meus amigos de rua, etc., frequentássemos essa igreja. Eles tinham atividades para criança, para adolescente, eles tinham filme, tinha dia que eles abriam a igreja para fazer cachorro-quente, refrigerante, pipoca, atividades, jogos, coisas que para mim eram muito atrativas. E aí a minha primeira experiência, digamos, religiosa foi nessa igreja evangélica luterana Concórdia, que eu hoje não vou saber me lembrar exatamente nem mesmo o nome dos pastores da época, porque eu era realmente muito pequeno, mas eu me lembro de ter uma experiência de gostar do que eu estava fazendo, de gostar de estar naquele templo, de gostar de estar com outras pessoas, de gostar de ouvir a pregação do pastor, de gostar das músicas, que naquele momento para mim era algo muito forte, muito importante, né? E aí isso foi, digamos assim, me acompanhando até o início da minha adolescência. Essa referência que eu tinha do outro lado da rua, da casa dos meus pais, que hoje eles ainda moram na mesma casa. Ao mesmo tempo, minha mãe acabava participando um pouco mais de outras igrejas, ora porque um tio chamava, ora porque uma outra pessoa chamava, e assim eu passei, digamos, até os 16 anos da minha vida indo a todas as igrejas que vocês puderem imaginar, claro, todas as que existiam na época, né? Porque o protestantismo é de uma flexibilidade, eu vou dizer assim, a ponto de a cada semana, a cada dia, nós temos um fundador novo, uma igreja nova, uma nova doutrina, uma nova titulação, e por aí vai, né? E não tem como acompanhar essa nova criação, esse surgimento de igrejas evangélicas. Mas eu fui à Igreja Universal, eu fui à Igreja Presbiteriana, eu fui à Luterana, eu fui à Batista, eu fui à Metodista, fui à Metodista Wesleyana, para ficar, digamos assim, nas maiores, nas principais, né? Mas eu fui também à Nova Vida, eu fui à Assembleia, eu fui a outras igrejas neopentecostais, digamos assim, né? E até os meus 16 anos, isso era para mim muito comum. Eu ia num dia na Igreja Nova Vida, no outro dia eu ia na Igreja Universal, e no outro dia eu ia na igreja da minha rua, da Luterana Concórdia, e no outro dia eu ia na outra igreja que alguém me convidasse, que um colega da escola, por exemplo, me chamasse para ir. E aquilo, para mim, era normal no sentido de eu frequentava igrejas evangélicas. Preciso fazer um parêntese, que ao mesmo tempo em que eu frequentava igrejas evangélicas, principalmente ali próximo ao meu ensino médio, eu tive uma série de outras experiências ditas religiosas, né? Então, assim, eu estudava em uma escola que bem do lado da escola nós tínhamos
uma dessas lojinhas esotéricas que vendia produtos esotéricos, coisas do tipo, né? Então, eu ia lá para tirar tarô, eu ia lá para comprar gnomo da sorte, para comprar sapo da felicidade, para comprar não sei o que da alegria. Tinha os livrinhos que você rodava 7 vezes para tirar a sua palavra do dia. Tinha o horóscopo, tinha as pedras para energizar, sabe-se Deus o quê. E aquilo para mim era meio que comum. Eu fazia aquilo da mesma maneira que eu ia na igreja. Então, eu cheguei a frequentar algumas, não frequentar de maneira assídua, mas ir em alguns momentos por convite, qualquer coisa do tipo, em questões kardecistas, em questões espíritas, uma coisa ou outra mais relacionada a religiões de matriz africana, né? E aí, isso era mais ou menos comum para mim. Feito esse parênteses, deixa eu voltar para contar um outro ponto que também é importante, que é paralelo a essa história toda. Eu tinha um desejo, eu tinha uma vontade muito grande, muito forte, tanto de estar em uma comunidade, de estar inserido de alguma maneira em um grupo de igreja, e depois eu consegui entender melhor e ressignificar isso na minha vida. E eu tinha uma vontade muito grande de conhecer aquilo que era necessário conhecer da religião. Então eu gostava de participar dos círculos bíblicos, eu gostava de participar dos estudos de doutrina, eu gostava de participar das atividades que eram, digamos assim, doutrinárias, né, se eu posso usar essa palavra. E isso me marcava muito, a ponto de uma outra experiência muito, muito viva que eu tenho de lembrança, é a de eu e outros 2 amigos que morávamos na mesma rua, termos uma espécie de catequese, se eu posso chamar assim, com um outro vizinho que nós tínhamos, que era da igreja evangélica, enfim, era evangélico, né? E aí, essa espécie de catequese, ele toda semana sentava com a gente e falava alguma coisa de alguma passagem bíblica, explicava um pouco, fazia uma espécie, digamos assim, de uma homilia, né? Hoje eu consigo entender que aquilo que eu mais queria estava baseado tanto numa ideia de homilia, de transmissão apostólica, numa ideia de pregação, de estar vinculado ao sacerdote e, ao mesmo tempo, de estar vinculado a uma paróquia, de ter uma existência física para minha fé. Só que isso, como eu disse, eu um dia tinha na Igreja Universal, no outro dia eu tinha na Metodista e por aí ia, e eu participei, eu devo, assim, chutando, eu devo ter ido em coisa de mais de 50 denominações protestantes até os meus 16 anos, e eu estou chutando 50 para não fazer conta e chutando por baixo, porque 16 anos em que toda semana, e às vezes mais de uma vez na semana, eu ia a alguma igreja, ia a uma igreja nova e tentava descobrir uma coisa nova, tentava ir em algum outro lugar, dá para imaginar que o número passou de 50 com relativa tranquilidade, né? O lugar em que eu mais fiquei, por incrível que pareça, o que mais me deu, digamos assim, tempo cronológico, foi na Igreja Universal, porque eu tinha uma tia, que ainda hoje é uma tia muito querida para mim, que frequentava, e por influência dessa tia, acabava que nós íamos, eu, minha mãe, minha irmã, íamos muito mais à Igreja Universal. Meu pai ia muito pouco, ele ia muito mais buscar, levar, do que propriamente participar da atividade religiosa com a gente. E eu lembro que eu participava da Igreja Universal e eu achava aquilo tudo muito caricato, sabe? De certa forma, muito ridículo. Eu lembro que eu era criança e tinha aqueles episódios que todo mundo já deve ter visto pela televisão, de ter uma manifestação, do pastor segurar a pessoa pelas costas, botar a mão e falar: eu tenho autoridade, você não se mexe, e a pessoa ficar falando com aquela voz caricata de filme de terror, sabe? E eu, criança, olhava aquilo e eu nunca tive medo, eu sempre achei aquilo caricato e, de certa forma, ridículo. Porque eu olhava aquilo e eu não via sentido, não via nenhum tipo de verdade, não via nenhum tipo de existência realmente daquilo para a minha vida como uma situação que eu dissesse: olha, eu realmente me encontro, eu realmente acho que eu estou no lugar certo, eu realmente sei que é aqui que eu devo estar. Pelo contrário,
eu ia em tantas igrejas evangélicas justamente porque eu buscava alguma coisa que eu não conseguia encontrar em lugar nenhum. Eu não encontrava nas igrejas evangélicas, eu não encontrava no livrinho da sorte que a gente ficava rodando 7 vezes para tirar uma palavra do dia. Eu não encontrava no horóscopo, eu não encontrava nas pedras, eu não encontrava no sapo, no gnomo, no duende, na fadinha de alguma coisa. Eu não encontrava o que eu queria em nenhuma dessas coisas, mas eu continuava buscando. E depois eu assim, pude perceber que, na verdade, o que eu buscava era um elemento de verdade, o que eu buscava era um elemento de transcendência, o que eu buscava era um elemento de algo que fosse perene, que fosse verdadeiro, que existisse antes de mim, que passasse de mim, que fosse muito maior do que eu, e onde eu pudesse ancorar a minha vida, a minha fé, onde eu pudesse colocar os meus pés e saber que eles estavam em terreno sólido, em terreno seguro. E eu buscava tudo isso e continuava não encontrando. Ali naquele momento, de certa forma, eu já tinha, digamos assim, um sentido de eclesiologia, um sentido de querer ser igreja, de querer estar com a igreja, porque a presença física do culto, de estar no templo, de estar com outras pessoas, de ter, digamos assim, pessoas ao meu redor vivendo a mesma fé, aquilo para mim era muito importante. E hoje eu consigo perceber claramente que já era a minha visão, digamos assim, de criança, adolescente, um pouco deturpada, mas já era o meu coração desejando verdadeiramente estar inserido em uma comunidade, estar inserido em uma paróquia, por compreender, por perceber que aquilo seria verdadeiramente a manifestação do reino de Deus aqui na Terra, como diz São José Maria Escrivá, em uma das suas homilias muito famosas, que é Amar o Mundo Apaixonadamente, né? Que é o templo, a igreja, é verdadeiramente o lugar em que você tem uma manifestação do reino dos céus, porque é onde você pode antecipar, né, uma vivência verdadeira dos céus, é onde você tem a Santa Missa, é onde você tem o sacrifício eucarístico, é onde você tem a comunidade que reza, é onde você tem a igreja que se junta, a igreja, todas as dimensões de igreja, né, que se juntam para, de uma única maneira, louvar e engrandecer o nome de Deus. Então, eu percebia isso, só que eu não tinha fundamento de doutrina, eu não tinha elementos para expressar isso de maneira verbal, eu não tinha elementos para conseguir organizar isso na minha cabeça. Mas eu já tinha esse desejo, eu já tinha essa necessidade. E assim, como eu disse, eu fui até praticamente os meus 16 anos. E eu lembro com toda clareza, com toda a tranquilidade de quando foi esse ponto de virada. Por volta dos meus 13 anos, eu fiz pela primeira vez catequese, porque eu tinha uma outra tia, irmã da minha mãe também, assim como a tia da Igreja Universal, que era a única tia católica da família, e aí ela colocou a minha prima na catequese de adolescentes, e eu fui fazer a catequese de adolescentes numa paróquia militar aqui do Rio de Janeiro, porque era onde durava 1 ano, que era onde na minha cabeça eu ficaria pouco tempo, porque as outras catequeses duravam 2 anos, 2 anos e pouco, e aquela que era de adolescente e que era uma catequese do ordinariado militar, durava só 1 ano por conta da dinâmica da vida militar. Então, para mim aquilo era muito claro, eu vou ali porque ali eu fico só 1 ano e tá tudo bem. E aí você deve estar pensando assim, ué, mas você não disse que era evangélico até os 16 anos? Como é que você fez catequese com 12 para 13 anos, mais ou menos? Porque, como eu disse, naquele momento, a minha cabeça não separava bem como eram as coisas. Eu podia perfeitamente no sábado estar na catequese, participar da missa, e no domingo ir na Igreja Universal, porque aquilo para mim era, de uma maneira ou de outra, estar na igreja, louvar o mesmo Deus, estar em um mesmo grupo que cria naquilo que eu cria, e não tinha uma separação tão clara. Para mim não era uma coisa assim tão evidente, uma separação. Tanto é que quando eu fiz a minha catequese, assim que a catequese acabou, por uma série de motivos de estar entrando na adolescência, de ter outros amigos, outras influências, eu deixei de frequentar
a Igreja Católica e, em certo sentido, eu diminuí muito a minha frequência na Igreja Evangélica e eu posso dizer até que, talvez, dos meus 14 aos 16, eu tenha deixado de estar na igreja, né? Eu ia à igreja uma vez ao mês, quando antes eu ia 2, 3 vezes por semana. Então, foi quase que deixar de ter uma vida religiosa. Mas, ao mesmo tempo, a vida esotérica crescia, as questões gnósticas cresciam e eu tinha isso de uma maneira um pouco mais forte, né? Coexistindo tanto com a Igreja Católica quanto com a Igreja Evangélica, mas, ao mesmo tempo, sendo cada vez menos a experiência religiosa, principalmente por conta de influências de escola, de amigos, coisas nesse sentido, né? Mas de tudo, eu lembro que não saiu da minha cabeça em nenhum momento a beleza que era para mim ter entrado pela primeira vez numa igreja católica. Eu digo pela primeira vez porque, assim, eu já tinha sido batizado quando eu era criança em igreja católica. Eu tinha ido uma vez ou outra, assim, num 7º dia, num casamento, alguma coisa assim, numa igreja católica, mas eram igrejas, digamos assim, de arquitetura muito mais moderna, que tinham altares muito mais modernos, daquele modelo em que você tem só o altar e a cruz no fundo, né? Então não tinha muitas imagens, não tinha nada nesse sentido. E a igreja que eu fiz a minha catequese era uma igreja bastante ornada, como se fosse uma igreja barroca, assim, né? E aquilo para mim era de uma beleza indescritível. Estar numa igreja católica pela primeira vez foi saber que eu estava no lugar em que eu devia estar, ainda que por algum tempo eu tivesse demorado a entender aquilo com tanta clareza e tivesse demorado a assumir aquilo para a minha vida. Mas eu sabia que, do ponto em que eu tinha ido pela primeira vez numa igreja católica, alguma coisa tinha mudado dentro de mim, não fazia mais sentido. Porque eu acabei esquecendo de falar, mas assim como eu queria ter uma igreja, um templo, um lugar para frequentar, como eu disse, eu tinha uma coisa que era muito clara para mim, assim, eu preciso estar em uma igreja. Se eu tenho que estar em uma igreja, por que é que eu não tenho que estar em todas as outras? E aquilo ficava me martelando assim, tem de haver alguma igreja que tenha alguma coisa que seja diferente, que tenha alguma coisa que seja especial e que diga assim, eu estou na igreja A porque eu não estou na igreja B. E eu não estou na igreja B porque eu sei que a igreja A é a igreja em que eu devo estar, por verdade, por história, por princípios, etc. Então, já era para mim uma clareza de que eu tinha de estar na única igreja verdadeira, só que eu ainda não tinha os elementos para estar naquela igreja, sabendo que aquela era a igreja. A catequese que eu fiz foi uma catequese muito fraca. Era uma catequese que, embora fosse de adolescente, ela era muito baseada em dinâmicas, em jogos, em brincadeiras, em coisas nesse sentido, né? E aqui eu faço uma pausa para fazer um apelo muito claro a todas as pessoas que, porventura, venham a ver esse depoimento e que tenham algum poder, digamos assim, catequético nas suas paróquias, nas suas comunidades, né? Sejam seminaristas, diáconos, padres, leigos que cuidem da catequese. Deem atenção verdadeira à catequese. Deem atenção verdadeira às pessoas que chegam à catequese. Não achem que eles estão indo à catequese porque eles querem achar um joguinho. Não achem que eles estão indo à catequese porque eles querem encontrar amigos. Não achem que eles estão indo à catequese porque eles querem dinâmicas, porque eles querem jogos, porque eles querem uma outra pedagogia que muitas vezes vocês não estão nem preparados exatamente para dar. Saibam, quem vai à catequese quer uma única coisa: aprender o que ele precisa aprender da igreja, porque ele tem de ter um encontro verdadeiro com Cristo. E foi isso que eu busquei na minha catequese, e foi isso que eu não consegui achar. Talvez se eu tivesse achado isso de imediato, eu não tivesse que hoje estar dizendo que eu fui protestante até os meus 16, mas eu dissesse que fui até os meus 13. E do primeiro dia em que eu tivesse uma boa catequese, isso tivesse mudado. Mas não foi assim, infelizmente, na minha vida. Sei que não é assim, infelizmente, na vida de outros milhares e milhares de católicos espalhados pelo Brasil. Não fiquem com medo de achar que as crianças não estão preparadas para questões doutrinárias, que elas não estão preparadas para aprender sobre dogmas, que elas não estão preparadas para aprender sobre verdade de fé ou qualquer coisa do tipo. Saibam, elas estão preparadas, elas querem, elas desejam, e só falta isso para que elas tenham um empurrãozinho para
que a conversão verdadeira, genuína, última e absoluta aconteça a ponto de elas nunca mais pensarem em voltar para outras igrejas. Assim como eu, se tivesse tido isso lá atrás, poderia ter dito que nunca mais voltei em uma igreja evangélica, mas até os 16 eu continuei voltando em algumas igrejas evangélicas. Pois bem, eu disse que estar na igreja pela primeira vez foi uma chave que mudou na minha vida de beleza, mas ao mesmo tempo, uma outra chave muito forte para mim, por incrível que pareça, era o ministério de música. Eu olhava aquelas músicas, sabe, quem é de paróquia vai saber isso perfeitamente, sabe aquelas músicas bem antigas do tipo Eugênio Jorge, Canção Nova, aquelas coisas do tipo toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, aquelas músicas bem antigas pro pessoal que está acostumado com Louvemos, sabe aqueles números 300, 400 do Louvemos. Eu olhava essas músicas e eu lembro que elas tinham para mim um poder, um impacto, que eu ficava completamente vidrado enquanto eu ouvia aquelas músicas, e eu devo muito da minha conversão também a essas músicas. Mas, como eu disse, fiz a catequese, saí da catequese e fui experimentar uma série de outras coisas. Aí eu vou pular exatamente para o meu último ponto de virada dos meus 16 anos. Eu estava já no final do meu ensino médio, e aí a minha mãe um dia disse que fez uma promessa e que o pagamento da promessa dela era que nós fôssemos a uma missa. E aí eu até hoje não sei, nunca quis perguntar, nunca tive interesse em saber se foi verdade ou não, se essa promessa existiu, e se a promessa existiu, o que foi que ela pediu, que ela foi atendida, por que na cabeça dela o pagamento da promessa era que eu e minha irmã fôssemos à missa e não que ela fosse à missa, mas o pagamento foi esse, ela nos levou à igreja. E aí sim, nesse dia em que eu fui mais uma vez à missa, depois de 2 ou 3 anos, em que eu fui de maneira muito esporádica, eu tive realmente um primeiro, eu posso dizer assim, um primeiro e verdadeiro encontro com Cristo numa missa comum, numa missa de domingo do tempo comum, numa igreja comum, numa paróquia comum, com um padre comum, com uma comunidade comum. Não tinha nada extraordinário naquele dia. O extraordinário era apenas Deus querendo me buscar, era Deus querendo me trazer de volta, era Deus querendo dizer para mim assim: filho, eu sei que você andou em muitos outros lugares em que você não deveria ter andado, em que você não deveria ter estado. Eu sei de tudo isso, mas hoje eu quero que você volte, eu quero que você esteja no lugar em que você sempre precisou estar, mas que por uma série de motivos você nunca conseguiu. Eu sei que no teu coração tinha um desejo de estar em um lugar que você pudesse ter uma igreja, uma fé. Eu sei que no teu coração tinha um desejo de estar em um lugar que tivesse uma homilia. Eu sei que no teu coração tinha o desejo de estar em um lugar que você pudesse estudar, que você pudesse aprender mais sobre a sua fé. E chegou a hora de estar aqui. Eu lembro que eu saí daquele dia da missa direto para parar no pátio e me inscrever para o Crisma, que eu ouvi o padre dizendo que começaria a turma de Crisma, eu já estava com 16 anos, e poderia fazer. Eu saí da missa, me inscrevi no Crisma e durante a semana eu voltei para participar do Crisma. Eu não sei o que aconteceu naquela missa, eu não sei o que o padre falou naquela homilia, eu não sei quais foram as músicas que foram tocadas, eu não sei quem estava ao meu redor, eu só sei que de alguma maneira aquele dia para mim foi um ponto de virada absoluto, de dali em diante eu nunca mais ter voltado em uma igreja evangélica e dali em diante eu nunca mais ter deixado de ser católico e ter saído da igreja católica. Aquele, como eu disse, foi um ponto de virada. Dali para frente, eu comecei a aprender mais sobre a minha fé, eu fiz Crisma, eu comecei a estudar, conheci o Padre Paulo Ricardo, conheci a Canção Nova, conheci uma série de outros, digamos assim, modos de difundir a fé que eram famosos e que me fizeram muitíssimo bem num primeiro momento. E aí tive uma conversão que veio através de um padre da Renovação Carismática, andei pela Renovação Carismática, participei de retiros, participei de encontros de formação, participei, aqui no Rio de Janeiro tem um retiro de carnaval que se chama Rio de Água Viva, fui a muitos retiros do Rio de Água Viva, fiz muitas coisas na Renovação Carismática e aquilo sedimentava cada vez mais no meu coração, a clareza, o desejo,
a certeza de que eu era católico e que eu precisava continuar na igreja, saber mais sobre a igreja. E aí fui me aprofundando, fui estudando, fui tendo outras atividades na igreja, né? Então, assim, participei de paróquias, fui coordenador de crisma, fui da catequese, enfim, participei de uma vida pastoral em muitas pastorais, né? Tive realmente uma boa inserção em uma vida de paróquia e fiz isso tudo a todo tempo, sem deixar de estudar, sem deixar de me aprofundar, sem deixar de a cada vez mais buscar alimentar em mim, suprir em mim aquela sede que eu tinha de aprender mais sobre a igreja e de estar mais sobre a igreja. No meio desse caminho, como algo mais ou menos natural, eu fui me afastando um pouco mais da renovação carismática por entender que hoje, no momento em que eu estou, não é o tipo de espiritualidade que mais me agrada, que mais faz com que eu tenha uma aproximação com Deus, etc. Não que eu tenha algum tipo de problema com a renovação carismática, mas hoje não é um lugar em que eu quero estar. Ainda tenho muitos amigos, ainda tenho muitos conhecidos de lá, eventualmente ainda consumo alguma coisa de lá, mas não é hoje o lugar em que eu estou. Eu costumo brincar que o lugar em que eu estou é a igreja. E eu não tenho problema nenhum em estar em qualquer lugar que a igreja aceite em que eu devo estar. Então, eu tenho, digamos assim, entrada, participação, conhecimento de muitos e muitos dos lugares em que eu posso estar na igreja, seja dos ritos que compõem o orbe católico, digamos assim, né? Então, já fui a outros ritos que não apenas o rito católico romano, como de, digamos assim, se eu posso dizer dessa maneira, né? De espiritualidade. Então, eu posso ir a uma missa celebrada por um padre da Opus Dei, eu posso ir a uma missa celebrada por um padre da Renovação Carismática, eu posso ir a uma missa celebrada por um padre que seja religioso, eu posso ir a um convento, eu posso ir a um mosteiro. Em todos os lugares eu sei que eu estou na igreja, eu sei que eu estou na barca verdadeira, eu sei que eu estou na única religião que foi fundada e deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, olhando para trás, olhando a minha trajetória, eu não diria que o meu tempo na igreja evangélica foi um tempo de todo perdido. Foi um tempo perdido no sentido de eu não estar onde eu deveria estar, mas não foi um tempo perdido porque eu já estava desde lá exercitando o desejo do meu coração de fazer parte da igreja militante aqui na Terra, de aprofundar o meu conhecimento na doutrina, de ter um momento de comunhão, de participar de uma assembleia de oração ou qualquer coisa do tipo que queiram chamar. É claro que ali eu ainda estava em um lugar bastante rudimentar. Eu ainda estava em um lugar que não tinha sacramento, que não tinha Eucaristia, que não tinha terço, que não tinha Nossa Senhora, que não tinha doutrina orgânica, que não tinha tradição, que não tinha magistério, que mal e porcamente tinha Sagrada Escritura. Eu entendo tudo isso e eu sei com toda clareza, não estou de maneira alguma relativizando, não estou de maneira alguma colocando no mesmo patamar. Há um abismo de diferença que não é nem possível sequer pensar em uma comparação entre qualquer das igrejas protestantes em que eu estive e a Igreja Católica. Não há nenhum padrão de comparação porque não são termos comparáveis, não são termos nem minimamente equiparáveis. Então, a Igreja Católica é absoluta e isso é ponto final. Mas eu agradeço a oportunidade que eu tive de lá atrás ter tido alguma experiência já rudimentar, incompleta, deturpada, desviada, qualquer que seja a palavra que a gente quiser usar, claro, mas ainda assim uma experiência de vivência de fé que hoje pode me trazer até aqui onde eu estou. Eu hoje tenho 31 anos, como eu disse, sou casado, minha esposa Joyce, temos já o nosso primeiro filho, Bento, e por toda a clareza daquilo que eu já aprendi, daquilo que eu vivi, daquilo que eu participei, daquilo que eu partilhei na vivência da fé católica, eu tenho clareza absoluta e desde aquele dia, dos meus 16 anos, em que eu voltei para a igreja, eu nunca mais tive uma sombra de dúvida de que eu estava no lugar certo, eu nunca mais tive uma
mínima vontade de sair da igreja, nunca mais tive nenhuma questão existencial de achar que eu não deveria estar onde eu estou. Pelo contrário, eu cada vez tenho mais certezas por tudo aquilo que eu vivo, por tudo aquilo que eu estudo, por tudo aquilo que eu presencio, de que seja pelo viés da história, seja pelo viés da teologia, seja pelo viés da filosofia, seja pelo viés da prática, seja pela verdade, por qualquer princípio que a gente quiser imaginar, eu estou na verdadeira igreja, eu estou na verdadeira religião, e disso eu não tenho nenhuma dúvida. É a religião em que eu crio meu filho, é a religião em que eu criarei meus próximos filhos, é a religião em que eu quero morrer, é onde eu quero viver, é pelo que eu tenho certeza de que minha vida vale a pena ser vivida. Então, de tudo, se eu pudesse deixar uma única mensagem aqui, resumir tudo aquilo que eu falei em uma única frase, eu acho que eu ficaria com Bento XVI em duas ocasiões. A primeira, quando ele foi feito Papa, né, quando houve a sua eleição no conclave, em que ele dizia que comprazia ele saber que Deus poderia escolher ferramentas indignas para fazer o seu trabalho, assim como eu sei que ele escolheu Jefferson. Não, é claro, para fazer o trabalho de um Papa, pelo amor de Deus, mas para fazer o meu trabalho, por mais ordinário que seja, que é salvar a minha alma, salvar a alma da minha família, lutar pela minha santidade, pelos meus filhos, por aqueles que estiverem próximos a mim. E de outro lado, um pouco daquilo que agora me fugiu a memória, se foi o próprio Papa Bento que disse ou se foi o Papa Francisco no final da Jornada Mundial da Juventude. Eu lembro da frase, mas não lembro exatamente qual dos dois. Peço desculpas. Que ele dizia que não tenham medo de ofertar o que vocês tiverem de ofertar a Deus, porque Deus nada tira, tudo dá. E Ele tudo dá dentro da Igreja Católica, que foi o lugar em que Ele escolheu, que Ele instituiu para ser aqui na Terra o depositário verdadeiro, único e absoluto da religião que Ele deixou, o depositário verdadeiro, único e absoluto de toda a verdade, de toda a fé, de tudo aquilo que a gente pode ter, para que aqui tenhamos uma antecipação, mínima que seja, de um reino de Deus, de uma aproximação de Deus. Não tenham dúvidas, isso está na Igreja Católica.